Queridos, hoje é um culto da família, e tem uma palavra direcionada para a família esta noite. Hoje, irmãos, eu sempre trago aqui uma palavra voltada para a edificação da família, ou uma palavra voltada para dar ânimo à família, mas hoje, irmãos, eu vou trazer uma palavra de alerta, de exortação para as famílias. E eu espero que as famílias que aqui estão atentem para aquilo que o Espírito Santo de Deus vai falar através da vida desse pastor. Porque, querido, nós temos visto nesses últimos dias Deus falando nesta casa. Já falou através da vida do diácono Aleph, ontem falou também através da vida da diaconisa Esté aqui no culto dos jovens, que há um sentimento, irmãos, que muitas pessoas estão se distraindo com muitas coisas deste mundo e deixando Deus em segundo plano, inclusive famílias. E eu vou falar sobre isso esta noite, em nome de Jesus, e peço a Deus a sabedoria, peço a Deus a unção dEle, que Ele venha usar a minha vida, que a palavra que sai daqui venha fazer morada no seu coração, e que o Espírito Santo de Deus, que é aquele que transforma a palavra e a faz poderosa para transformar nossas vidas, ele venha encontrar guarida em cada coração, em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 19. Na realidade o texto é bem longo, mas eu tentei aqui resumir, para que nós possamos ganhar mais tempo, né? Vamos ler a partir do versículo 1, irmãos, 19, Gênesis 19, a partir do versículo 1. Realmente o texto é muito longo, irmãos, e era maior, eu já estou resumindo, né? Vou ler aqui até uma determinada altura, quando a gente já tiver uma compreensão do texto. Todos acharam? Aqueles que não acharam, acompanhem aqui no Data Show. Ao anoitecer, os dois anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e, indo ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra. E lhes disse: por favor, meus senhores, venham para a casa deste servo de vocês. Poderão passar a noite, lavar os pés, levantar-se de madrugada e seguir o seu caminho. Mas eles responderam: não, passaremos a noite na praça. Ló insistiu tanto que eles foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães sem fermento, e eles comeram. Mas antes que eles se deitassem, os homens daquela cidade, nós estamos falando aqui da cidade de Sodoma, amém, irmãos? Os homens daquela cidade cercaram a casa. Eram homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram na sua casa? Tragam-os aqui fora, para que abusemos deles. Esse abusemos, irmãos, esses moradores de Sodoma queriam ter relações sexuais com eles. Eram dois anjos, eram bonitos, tá certo? Essa cidade era pervertida, irmãos, era Sodoma. Quando a gente escuta o termo sodomia, que é um termo que é usado para identificar homem que tem relação com outro homem, esse termo sodomia veio dessa cidade de Sodoma, porque era um costume natural nessa cidade, essas práticas. Então, eles vão lá na casa de Ló e vão atrás dos anjos, para abusarem dos anjos. Então Ló foi até a porta, fechou-a atrás de si, e lhes disse: meus irmãos, peço-lhes que não cometam essa maldade. Olhem aqui, tenho duas filhas virgens, e vou trazê-las para vocês. Façam com elas o que quiserem,
porém não façam nada a estes homens, porque se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: saia daí. E acrescentaram: ele é estrangeiro, veio morar entre nós, falando de Ló agora, tá certo? E pretende ser juiz em tudo. Vamos fazer com você pior do que com eles. Ameaçaram Jó. E atiraram-se contra o homem, contra Ló, e se aproximaram para arrombar a porta da casa de Ló. Pode ir. Porém, os homens, estendendo a mão, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta. Os anjos que estavam dentro puxaram Ló e fecharam a porta. E os anjos fizeram o quê? E feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Vocês estão vendo como a maldade da cidade era tão grande, que mesmo cego, eles ficaram tentando chegar na porta para fazer maldade. Cegos ainda tentaram, se cansaram. Então os homens disseram a Ló: você tem aqui mais alguém dos seus? Genro, filhos, filhas, todos quanto você tem na cidade, faça-o sair daqui. Esses são os anjos falando, viu? Pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-los. Então Ló saiu e foi falar com os seus genros, os que estavam para casar com as suas filhas, e ele disse: levantem-se e saiam deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Ao amanhecer, os anjos apressaram Ló, dizendo: levante-se, pegue a sua mulher e as suas 2 filhas, que aqui se encontram, e saiam daqui, para que você não morra quando a cidade for castigada. Como, porém, ele, Ló, irmãos, olha Ló, se demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão, arrastaram, irmãos, a ele, a sua mulher e as suas 2 filhas, sendo-lhes o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado para fora, um deles disse: corra para sair daqui com vida, não olhe para trás e nem pare em toda a campina, fuja para o monte, para que você não morra. Mas Ló disse a eles: assim não, meu senhor, eis que o teu servo encontrou favor diante dos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia para comigo, salvando minha vida. Mas não posso fugir para o monte, por receio que a destruição vá me alcançar e eu morra. Eis aqui perto uma cidadezinha para a qual eu posso fugir. Ela é bem pequena. Permita que eu fuja para lá. Ela é bem pequena, não é verdade? E nela poderei salvar a minha vida. O anjo respondeu: quanto a isso estou de acordo, para não destruir a cidade de que você acaba de falar. Vá depressa e refugie-se nela, pois nada posso fazer enquanto você não estiver chegado lá. Por isso, a cidade recebe o nome de Zoar. O sol estava nascendo sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isso veio da parte do Senhor desde os céus. Ele destruiu aquela cidade e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. Vamos ficar só por aqui, que já deu para a gente compreender, né, irmão? Meus irmãos, como eu falei, a gente tem notado que tem muita gente distraída, irmãos, com as coisas espirituais, com as coisas de Deus. E cada um de nós, cada um, tem a responsabilidade, irmão, de mantermos a chama da nossa fé acesa. A gente não pode estar dependendo dos outros, irmãos, para manter a nossa fé acesa. Somos nós, individualmente, dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Os jovens
Eles fizeram um culto aqui ontem com o tema de volta ao lugar secreto, ou seja, de volta a estar com o Senhor, na intimidade, no lugar secreto. E é isso que nós precisamos fazer a cada um de nós, buscar o Senhor, irmãos. E hoje nós vamos ver aqui, irmãos, como nós acabamos de ler, o exemplo de alguém, irmãos, que se deixou levar pelas distrações do mundo, se encantou com as coisas do mundo, irmãos, e ele conduziu a sua família ao fracasso total. Por quê? Porque ele deu prioridade às coisas do mundo. E Ló é um símbolo, irmão, do crente que está, irmãos, totalmente iludido pelas coisas do mundo. Ele é um crente fraco, é um crente mundano, ele vive dando problemas, esse tipo de crente. Esse tipo de crente, irmãos, como Ló, ele não tem nenhuma autoridade, irmãos. Ele não consegue influenciar ninguém. Ele não dá testemunho. Ele não produz fruto. E nós vamos ver por quê, irmãos. Ele é um crente, irmãos, Ló, que vivia à sombra do seu tio Abraão. Ele vivia a reboque na fé do seu tio, que era o pai da fé, é o pai da fé na Bíblia. E Ló, irmãos, ele vivia a reboque da fé do seu tio, até que se separou do seu tio. Por que eu digo que ele vive a reboque? Eu não vou nem abrir esses versículos não, porque senão vai levar muito tempo. Mas em Gênesis, irmãos, capítulo 12, Abraão, ele tem um chamado. No versículo 4, a gente vai ver que Abraão sai para atender o chamado de Deus, para ir para Canaã. Sai ele, a sua esposa, e leva Ló, o seu sobrinho. Aí começa a trajetória de Abraão e Ló, juntamente com Abraão. Quando é no capítulo 13 de Gênesis, os pastores de Abraão e de Ló começam a brigar, aí Ló se separa de Abraão. E aqui, irmãos, começa a decadência de Ló, porque ele vivia à sombra de Abraão. Porque a gente vê no versículo 14, irmãos, Ló, ele vai para Sodoma, aí 4 reis de cidades próximas vão lutar contra o rei de Sodoma, e eles vencem a guerra e levam a família de Ló sequestrada. E Abraão, ele pega os seus servos, 318, e vão e resgatam Ló novamente. E o que Ló faz, irmãos? Ló volta para Sodoma, mas está dando trabalho ao tio Abraão. Abraão está em casa no capítulo 17 agora. 3 anjos chegam e vão destruir Sodoma e Gomorra. E aqui, irmãos, os anjos avisam Abraão que vão destruir aquela cidade que o sobrinho dele está. Capítulo 18, irmãos, Abraão, ele vai interceder por Ló e pelas pessoas justas que houvessem em Sodoma. E no capítulo 19, Ló, arrastado pelos anjos, escapa da destruição de Sodoma. Então a gente vê, irmãos, que Ló sempre esteve na dependência de Abraão, e quando esteve distante, ele começou a dar problemas ainda a Abraão, porque ele vivia a reboque de Abraão. O título dessa mensagem, inclusive, é essa: o crente a reboque, que vive à sombra dos outros, que vive à sombra da fé dos outros. Por que essa mensagem esta noite no culto da família? Porque tem marido, irmãos, que vive a reboque da fé da mulher. Tem mulher que vive a reboque da fé do marido. Tem filhos que vivem a reboque da fé dos pais. E não é para ser assim. Nós devemos, irmãos, crer no Senhor Jesus que nos lavou, nos salvou. Nós devemos crer. Não é porque meu pai crê que eu vou crer, não. Não, irmãos. Nós não podemos viver a reboque da fé de ninguém, mesmo na família. Nós devemos alimentar a nossa fé. E eu vou falar sobre esse crente a reboque, porque o crente a reboque, irmãos, ele vive à sombra dos outros e não na presença de Deus. Ele está
na igreja. Não, eu vim para a igreja porque minha mulher veio, e não por causa da presença de Deus. E se a mulher não vier para a igreja, ele não vem, ou vice-versa. Se o homem não vier para a igreja, a mulher não vem. Um dia desse eu estava eu pregando no setor H, eu dei um exemplo desse, irmãos, que um dia um irmão não veio para o culto, e eu fui perguntar ao irmão: não veio para o culto, você é um obreiro. Não, pastor, porque a mulher lá em casa estava naqueles dias, e o pastor sabe que a mulher lá em casa, quando está naqueles dias, pastor. E eu perguntei: e tu sofre também as consequências da mulher? A mulher fica naqueles dias e tu também sofre, Lá e vai, coisa interessante. Por quê, irmão? Porque é crente a reboque. Só está na presença de Deus se a mulher tiver. Já pensou, irmãos? Ló, irmãos, ele acompanha Abraão desde Ur dos Caldeus. Aonde Abraão vai, Ló vai com Abraão. Abraão, irmãos, andava com Deus, mas Ló vivia à sombra de Abraão. Quando Abraão vai para Siquém, Betel, para o Oriente, lá vai Ló atrás de Abraão, porque está à sombra de Abraão. Abraão desce para o Egito, lá vai Ló atrás de Abraão. Abraão levanta altares a Deus, mas nunca ninguém viu na palavra de Deus dizer que Ló levantou um altar a Deus, porque Ló estava à sombra de Abraão. A gente, quando vê aqueles veleiros, irmãos, de gente rica, geralmente eles têm um bote atrás, que vai, acorda e vai arrastando um bote atrás para uma emergência. Isso aí era justamente isso aqui, irmão. Abraão vai rebocando Ló atrás. Se naquele veleiro cortar aquela corda, o veleiro vai-se embora. O bote ainda vai andar um pouquinho pelo impulso, mas vai parar, porque ele estava a reboque do veleiro. Assim é Abraão e Ló, porque Ló é o retrato de um crente rebocado. Se cortar as amarras, irmãos, ele vai andar um pouquinho e vai parar. Os irmãos estão compreendendo até aí, irmãos? Então, meus irmãos, a vida de Ló está bem com Deus enquanto ele está na companhia de Abraão. Ele está recebendo a bênção dali de conviver. Tanto é que tanto o rebanho de Abraão como de Ló cresceram grandemente, cresceram tanto que os pastores dos rebanhos começaram a entrar em intriga, porque eles se deram muito bem. Por quê? Porque ele estava à sombra da bênção de Abraão. Mas vejam bem, irmãos, um crente a reboque, ele é mais apegado às coisas do mundo, ou seja, às coisas materiais, do que às coisas de Deus, às coisas espirituais. E aí o que acontece, irmãos? Lá em Gênesis 13, no versículo 10, acontece, irmãos, a separação na hora de separar ali Abraão e Ló. Aí a gente vê qual era a visão de Ló. Abraão diz assim: rapaz, já que está havendo contenda entre nossos pastores, nós vamos se separar, escolhe para onde tu quer ir. Se tu for para cá, eu vou para cá. Se tu for para ali, eu vou para cá. Pronto, acaba a nossa intriga. Ló ergueu os olhos, aí ele viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isso foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então ele foi pelo aquilo que a vista dele estava mostrando. Não, ali, rapaz, é próximo a Sodoma, ali vai dar para mim comercializar com a cidade. E Abraão, ele foi para o lugar mais seco, mas é melhor estar na terra seca com o Senhor, irmãos, do que estar próximo das riquezas sem Deus nas nossas vidas. Amém? Aí, irmãos, Ló, irmãos, a visão dele, ele dava mais valor ao ter do que ao ser.
Abraão não era apegado, irmãos, à terra. Abraão não era apegado à terra. E Ló não era apegado ao céu. Esse é o contraste. Não importava para Abraão se a campina era verde ou não, porque se ele estava com o Senhor, tudo ia prosperar. Amém, irmãos? O coração de Ló estava posto nas coisas materiais e não em Deus. Seus olhos, irmãos, se encheram com as riquezas do mundo. O prazer dele estava na condição que ele poderia ganhar e não em Deus. Era o contrário de Abraão. Aí Ló, irmãos, veja aí o versículo 12 e o 13. Ló caminha. Abraão habitou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades da campina e ia armando a sua tenda até aonde, irmãos? Sodoma, ó, irmão. Ele estava sendo abençoado, aí foi se chegando a Sodoma. Foi se chegando a Sodoma. Foi se chegando no mundo. Foi se chegando a Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma, meus irmãos, eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Mas o crente a reboque, né, irmãos? Quando deixou de andar com homem de fé, começou o quê, irmãos? Se achegar a Sodoma. Começou a se distrair com as coisas do mundo, irmãos. Ló, ele vai para a cidade iníqua, para a cidade da perversidade, para a cidade, irmãos, da imoralidade. Ló, ele vai se achegando, irmãos, a Sodoma, e também, irmãos, vai entrando no espírito da cidade, porque quem se aproxima das coisas mundanas, vai também entrando no espírito mundano. Posso ouvir um amém? Amém. E o pior de tudo, irmãos, que ele vai se chegando a Sodoma e leva consigo a sua família também. Ele leva a sua família também para o mundanismo. Para ele, irmãos, para Ló, o status, o dinheiro, o sucesso, a fama, a riqueza, vale mais do que a vida espiritual da família. Para ele, irmãos, as coisas passageiras vão valer muito mais do que ele ter uma família abençoada, cheia do Espírito Santo de Deus. Essa é a mentalidade, irmãos, de um crente mundano, irmãos. Porque o crente que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, ele sabe que pode até estar passando necessidade, pode até estar passando peleja, mas se Deus está no meio da sua família, a sua família é mais abençoada do lugar. Eu me lembro, irmãos, de um agricultor, trabalhava numa fazenda de um rico fazendeiro, trabalhava lá capinando. Ele era crente, irmãos, era crente fiel ao Senhor, e aí todo mundo gozava dele, porque ele era crente. Um dia, um pastor foi naquela cidade, naquela região da fazenda, e profetizou: rapaz, eu tive um sonho, e vai acontecer, vai morrer o homem mais rico aqui dessa região. Correram para o fazendeiro para dizer a ele. O fazendeiro ficou aperreado: não é possível, isso aí pode ser um engano, como é que eu vou morrer, rapaz? Ainda sou tão novo. No outro dia, irmãos, acontece, sabe o quê? Morre o agricultor, e ninguém entendeu. É porque ele, irmãos, era o homem mais rico daquela região, porque ele tinha uma íntima comunhão com Deus. Não era riqueza material não, irmãos, era riqueza espiritual. Ele era o mais rico, porque se nós temos Cristo, nós somos os mais ricos desta terra, irmãos. Amém, meus irmãos? Porque mesmo em meio à dificuldade, em meio à peleja, se nós temos Jesus, nós temos tudo, irmãos. Tem um louvor antigo, né? Diz que você pode perder tudo, mas se você não perdeu a fé, você não perdeu nada. Não é isso? Se a gente não perde a fé, a gente não perde nada, irmãos. Mas Ló, irmãos, ele leva a sua família, irmão, para junto de Sodoma. Ló se mistura e se envolve com aquela vida daquela cidade que odiava a Deus.
E Deus nos faz um alerta com relação a isso, irmãos. Deus diz o quê? Em 1 João 2,15: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Deus ainda nos alerta em Tiago 4,4: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então, nós não podemos nos apegar às coisas do mundo, porque, infelizmente, há muitos filhos de Deus vivendo em Sodoma, e não é isso que o Senhor quer das nossas vidas. Eles estão mais entusiasmados com as coisas do mundo, irmãos, do que com as glórias do céu. Estão mais fascinados com o brilho de Sodoma do que com a glória de Deus. Estão sendo atraídos. E Ló, ele é rebocado, irmãos, por Abraão, vai morar em Sodoma. E quando os reis invadem Sodoma, leva ele, toda a sua família cativa. E quando Abraão luta, salva Ló, o que Ló faz? Volta para a cidade de Sodoma. Agora vejam bem como ele estava tão envolvido em Sodoma. Quando a gente vê o versículo 1 do capítulo 19, diz o seguinte: ao anoitecer, os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Sabe por que isso, irmãos? Porque quem ficava sentado junto ao portão da cidade eram pessoas que eram escolhidas pela cidade para julgar as causas da cidade. Ele era um juiz da cidade, ficava no portão. Qualquer causa da cidade levava para o portão e ali fazia-se o julgamento. Então Ló era um juiz daquela cidade, ele tinha status. Nós poderíamos até pensar: rapaz, que bênção, Ló está prosperando, ele tem uma projeção naquela cidade, ele não é mais só Ló, ele é um juiz daquela cidade, ele exerce uma função de prestígio, mas não influencia ninguém, meus irmãos. Ele não testemunha, ele não faz a diferença naquela cidade. O pecado da cidade cresce, Ló não ora, Ló não intercede por aquela cidade, Ló não dá testemunho, poderia dizer, dos feitos que Deus fez na vida do seu tio, mas ele não testemunha. Por quê? Porque ele se mistura, porque ele está anestesiado espiritualmente. Ló está anestesiado espiritualmente, se acostumou a viver em meio a Sodoma. E o pior de tudo, irmãos, que quando a pessoa está anestesiada espiritualmente como Ló, não percebe, irmãos, que o juízo de Deus está próximo a chegar. Ele não atentou que estava perto de Deus mandar destruir aquelas 2 cidades. Sabe por quê, irmãos? Porque ele estava acomodado, dormindo o sono da morte entre os mortos espirituais. Se acomodou a vida de Sodoma. Talvez nem se lembrasse mais das instruções do seu tio, das orações do seu tio, do Deus de Abraão. Por quê? Porque se acomodou, irmãos. Se acomodou a vida de Sodoma. E o pior é que ele começa a viver uma vida dupla. Quando os anjos chegam a Sodoma, Ló está no portão da cidade, o que ele faz? Quando ele viu os anjos, ele levantou-se, foi ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra, irmãos. Olha a vida, olha só como ele está vivendo uma vida dupla. Ele está reconhecendo os anjos, se prostra na presença daqueles 2 anjos, irmãos. Mas, queridos irmãos, quando os libertinos, os devassos dessa cidade, vão querer tirar os anjos da sua casa, olha só o que Jó faz. Deixa eu ver qual é o versículo. Versículo 7. Olha só, irmãos. Primeiro ele se prostrou para os anjos, né? Agora para o povo da cidade, o que ele diz?
meus irmãos. Ou seja, ele está querendo agradar os anjos e está querendo agradar o povo da cidade. Ele está querendo agradar a Deus e agradar o mundo. Se prostra diante dos anjos, mas quer agradar o povo da cidade. Meus irmãos, não façam isso, meus irmãos. Nós somos irmãos. Então, irmãos, vejam bem, ele quer ficar bem com os dois lados. Mas aí, os sodomitas, irmãos, aí no versículo 9, responde a ele o quê, irmãos? Eles, porém, disseram: sai daí. Acrescentaram: tu é um estrangeiro, rapaz. O que é que tu quer se metendo aqui? Tu não é da nossa turma aqui não, irmãos. Tu é um estrangeiro, irmãos. Sabe o que é isso aí, irmãos? É querer fazer concessão para o mundo. E o mundo, irmãos, o mundo não perdoa, o mundo tem faro, irmãos. Foi a mesma coisa de Pedro, quando sentou lá na fogueira. Não, eu não sou um deles não. Mas aí alguém que estava na fogueira lá disse assim: mas eu conheço, a tua voz te identifica, tu é um deles. Sabe, irmãos, porque o crente, irmão, não pode ter vida dupla não, irmãos. Nós somos do Senhor, o nosso andar é diferente, o nosso falar é diferente, porque nós temos o Espírito Santo de Deus, irmãos. Nós não podemos agradar o mundo nunca, meus irmãos. Ló estava tão envolvido com Sodoma, irmão, que ele perdeu o referencial de moralidade, irmãos, de moralidade. Sabe por quê? Porque quando os homens tentam tirar os dois anjos de dentro de casa, ele oferece as próprias filhas. Eu tenho 2 filhas virgens, façam com ela o que vocês quiserem. O que é isso, meus irmãos? Que tipo de moralidade é essa de um servo de Deus? Olha o nível que Ló chegou quando saiu da sombra de Abraão, porque ele era um reboque, andava de reboque com Abraão. Ele não era um servo de intimidade com o Senhor. O crente a reboque, irmãos, preste bem atenção, ele se interessa mais pela prosperidade da família do que pela salvação da família. Porque o crente verdadeiro, ele vai se importar, vai se preocupar com a salvação da sua família. Não, meu filho está no mundo, está na farra, mas ele é um engenheiro, está ganhando muito dinheiro, deixa o bichinho. Não, isso não é sucesso. Sucesso é se ele tivesse sendo um engenheiro, ganhando muito dinheiro e servindo a Deus de todo o seu coração. Sucesso é que mesmo que ele tivesse uma função bem subalterna, ele tivesse uma íntima relação com Deus, porque tudo nessa vida vai passar, mas a nossa alma vai estar diante de Deus um dia. A palavra de Deus diz que todo joelho vai se dobrar diante do Senhor. Aleluia! Aí, irmãos, ele se aproxima de Sodoma e a sua família não é convertida, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque, em primeiro lugar, eu acho que Ló, ele não buscou a vontade de Deus para se casar, mocinhos e mocinhas. Não buscou a vontade de Deus para se casar. Não é porque é bonitinho, não é porque é bonitinha. É saber se é vontade de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque o coração da mulher de Ló, irmãos, estava enraizado em Sodoma. Também. Ela era, irmãos, uma mulher que amava a riqueza e não amava Deus. De maneira nenhuma. Ela amava mais o mundo, irmãos, do que amar as coisas de Deus, do céu. As coisas de Deus, aliás, não empolgava a família de Ló. Não empolgava de maneira nenhuma.
Ló, a gente não vê em momento nenhum orando com a família. Ló não fala de Deus para a família. Ló, como eu já falei, depois de liberto lá do sequestro, volta para Ló e aí leva a sua família também. Ló não ajudou a mulher a crer na mensagem dos anjos. De maneira nenhuma, irmãos. A gente vê Ló tendo sucesso no mundo, porque ele chega a ser um juiz da cidade, mas não é um sacerdote dentro do seu lar. É um juiz, mas não é um sacerdote. O que é um sacerdote, irmãos? É aquele que representa aquela família diante de Deus. Ló era um homem de projeção, irmão, porque ele cuidava do problema dos outros. Toda e qualquer questão da cidade, ele, como juiz, ia resolver. Mas não orava com a família, não ensinava as coisas de Deus para a família. É o mesmo caso de Eli, que era um sacerdote, era um profeta, mas os filhos estavam no altar cheios de pecado. Era a mesma coisa de Davi, que era um homem verdadeiramente de Deus, irmãos, mas não soube cuidar dos seus filhos. Não soube cuidar dos seus filhos. E muitos lares hoje estão em crise, irmãos. Não tem mais comunhão ao redor da mesa. A mulher era desse jeito. As filhas de Ló, irmãos, elas são entregues, irmãos, para namorar com homens que não temiam a Deus. Olha a diferença de Abraão, irmãos. Abraão, para casar Isaac, ele manda buscar, irmãos, uma esposa crente. Não sei quantos dias de viagem, Eliezer, o seu servo, vai buscar a esposa para Isaac. Não sei quantos dias de viagem. Mas Ló, irmãos, dá as filhas dele para o povo de Sodoma, um povo que odiava a Deus e não tinha comunhão com Deus. Aquele povo tripudiava a palavra de Deus. E nós temos orado pelos nossos filhos, pelo casamento deles, ou para Deus enviar homens ou mulheres de Deus na vida deles? Nós temos orado, irmão? Ah, pastor, mas é uma criança. Já tem que orar, irmãos. O tempo passa ligeiro. E quanto mais a gente ora, mais a gente está aí, irmãos, apresentando nossos filhos para Deus. Ló, ele propõe entregar suas filhas para aqueles homens. E o pior, irmãos, versículo 14. Ló, ele não tem autoridade, irmãos. Então Ló saiu e foi falar com seus genros, os que estavam para casar com suas filhas, e ele disse: levante, saiam deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló era com brincadeira. Sabe por quê, irmãos? Porque Ló não tinha autoridade, irmãos. Talvez Ló nunca tivesse falado sério com aqueles genros. Talvez, irmãos, Ló nunca tivesse tido uma conversa séria com eles. É por isso que eles pensavam que Ló estava de brincadeira. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? E aí Ló vai e prega para os genros, mas não vive o que prega. Porque ele manda os genros sair daquela cidade condenada, mas ele mesmo só sai porque é arrastado pelos anjos. Ele prega, mas não vive o que prega. E aí, irmãos, eu me lembro da pregação do diácono Francisco aqui nesse altar. Ele falou o seguinte, estava até comentando com a Rosinha essa semana: por que é mais fácil um crente sair da igreja e ir para o mundo, do que uma pessoa do mundo, talvez já foi até crente, voltar para a igreja? Porque na igreja nós somos livres, irmãos. O Senhor não nos impõe nada, não. Nós estamos aqui por quê? Porque nós amamos ao Senhor, amém? Amém. Tem alguém aqui forçado? Pastor mandou alguma viatura buscar vocês para estar aqui esta noite? Nós ficamos
fora no calor, esperando começar o culto, porque nós gostamos de estar aqui, porque nós somos livres, nós não somos obrigados, porque nós reconhecemos com as nossas atitudes que amamos o Senhor, amém? Então, irmãos, é fácil. Se eu quiser ir para o mundo, eu vou. Ninguém vai me impedir, Deus não vai me impedir. Eu sou livre. Todos nós somos livres. Mas por que as pessoas do mundo não vêm para a igreja, irmão? Porque estão presas. Muitas escravizadas nos vícios estão presas. É mais difícil vir para a igreja. Mas nós, quem quiser ir, pode ir. Sabemos as consequências. Agora, o crente que temos o Senhor não pode nem pensar nisso, né? Amém? Sodoma não, irmãos. Sodoma nós já nos livramos. Um crente a reboque, irmãos, ele é ágil para ir para a cidade do pecado, mas ele é muito lerdo para sair de lá. O crente que anda a reboque, né? Não estou falando do crente mesmo, não. Em primeiro lugar, ele cobiça as campinas do Jordão, ele vai, ele caminha em direção à cidade de Sodoma, mesmo sabendo que os homens de lá eram maus, tinham raiva, ódio do Senhor, mas ele vai assim mesmo. Ele não viu os sinais de aviso de Deus. E às vezes, irmãos, as pessoas estão caminhando para Sodoma e tem um bocado de placa de aviso de Deus, e às vezes a gente não está atentando. Olha, você não vá para aí, isso não é lugar para você. Olha, não se encosta aí. Mas Ló foi se encostando. Ló foi se encostando de Sodoma. E os avisos de Deus todo tempo chegando para ele. Quando ele é sequestrado, irmão, ali foi um sinal de Deus para ele. Não era para você estar aí. Por isso aconteceu isso com você. Amém, irmãos? Mas aí, irmãos, ele vai perdendo a sensibilidade espiritual. Porque aquele que vai se achegando a Sodoma, ele vai perdendo a comunhão com Deus e vai perdendo a sensibilidade espiritual. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Ele vai se misturando com aqueles que zombam de Deus e já não sente mais tristeza. É aquele negócio de você estar no trabalho e estar numa rodinha de amigos, tudo descrente, fazendo piadinha, falando das coisas de Deus, você lá no meio rindo. Não tem mais sensibilidade, não tem mais temor a Deus. É porque está já se adaptando, se encostando em Sodoma. A decadência de moral de Sodoma, irmãos, era terrível, irmãos. Vejam só, irmãos, eles eram antinatural. O que é antinatural, irmãos? Era mulher com mulher e homem com homem. E olha, era o que diz lá em Romanos capítulo 1, versículo 26 e 27. Era isso aqui, ó, que Paulo descreve. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram um modo natural de relação íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens deixaram o contato natural da mulher e se inflamaram mutuamente em sua sexualidade, cometendo indecência, homem com homem, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E nós estamos vivendo, irmãos, numa época que até eu estar falando isso aqui, eu estou correndo risco, porque qualquer coisinha a gente pode ser processado, qualquer coisinha é discriminação, mas eu ainda fico com a palavra de Deus. Ninguém vai fechar minha boca de pregar a verdade da palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que é indecência, é indecência. E o pior, irmãos, aquela cidade praticava isso desavergonhadamente, porque era em público. Era uma esculhambação, irmãos. Não pense que era dentro das paredes, não. Era no meio da rua. É como em muitos lugares aqui nós já estamos vendo isso. Muitos lugares nós já estamos vendo isso. É no meio da rua. E ai de quem falar. E tinha mais, era uma cidade cheia de violência. Porque aqueles homens desejavam aqueles estrangeiros, aqueles índios, e queriam por fim na força, por violência. Eles eram tão obstinados que mesmo quando tiveram cego, eles queriam, estavam lá procurando a porta. E o pior, irmãos, era um pecado generalizado. A gente vê aí, irmãos, no versículo 4,
lá em Gênesis 19, versículo 4, a gente vê, ó, mas antes que ele se deitasse, os homens daquela cidade cercaram a casa. Olha como era generalizado o pecado, ó. Eram os homens de Soorra, tanto os moços como os velhos, não tinha idade não, irmãos, era generalizado o pecado. Então, meus queridos irmãos, Ló, mesmo diante disso tudo, ele hesita sair do meio disso tudo. Os anjos chegam para destruir a cidade, mas Ló, assim mesmo, ele faz hora para não sair dali daquele meio. Eu quero só fazer mais um alerta aqui para nós encerrarmos essa mensagem, para nossas famílias. Ali, irmão, naquela cidade não havia segurança para Ló. Os anjos iam destruir aquela cidade. E há um alerta para nossas vidas, para aqueles, irmãos, que estão se levando pelo pecado. Se você não se converter, meu irmão, há um perigo sobre a sua vida também. Não há esperança, irmãos, para aqueles que não buscam fugir deste mundo tenebroso. Não há segurança para aqueles que estão em pecados. De maneira nenhuma. Ficar em Sodoma é perecer. É perecer. Ló estava tão envolvido com a cidade que ele saiu à força. Sabe por quê, irmãos? Porque lá estava tudo dele, irmãos. Seus amigos, seus bens, a sua família. Mas ele perdeu tudo, irmãos. Ele perdeu os bens, ele perdeu os amigos, ele perdeu a esposa, tudo pereceu, irmãos. A mulher olhou para trás, virou uma estátua de sal. Ló, ele escapou cheirando a fumaça na última hora. Na última hora. Que nós possamos, irmãos, correr para Jesus, irmãos, enquanto há tempo. E por que Deus permitiu que Ló escapasse, irmãos? Em primeiro lugar, porque Deus é misericordioso. Ele tem misericórdia de nós, irmãos. Segundo lugar, irmãos, porque Abraão intercedeu por ele. Abraão fez uma oração, irmão, não só por Ló, mas pelas pessoas da cidade. Senhor, quando os anjos dizem que vão destruir a cidade, Senhor, me permita, por favor, se tiver 50 justos lá, o Senhor vai deixar o justo perecer com os ímpios? Ah, não, Senhor, por favor, se tiver 45, o Senhor vai deixar? Senhor, não fica com raiva de mim não, mas se tiver 40 justos, o Senhor vai? E foi diminuindo até 10 justos, irmão. Sabe por que a cidade foi destruída? Porque não tinha 10 justos naquela cidade. Era uma cidade tão corrompida, irmãos. Tudo que Ló investiu na sua vida, tudo que ele ajuntou, querido, todos os bens pereceram. Ló, que era um dos que tinha um rebanho maior, não salvou nem um cabrito, porque ele preferiu as coisas do mundo. Nem um cabrito ele saiu, nem um cabrito. É um péssimo investimento para quem coloca o seu coração na riqueza na terra e não ajunta tesouro nos céus. É um péssimo investimento, irmãos. E o pior de tudo é que a família de Jó terminou em tragédia. Em tragédia, irmão. A mulher virou uma estátua de sal, os genros viraram cinza, o fogo desceu, os genros engraçadinhos viraram cinza. E as duas filhas de Jó, irmãos, que escaparam de Ló, é só para ver se vocês estavam atentos, rapaz. Glória a Deus, vocês não estão dormindo não, né? E as duas filhas de Ló, irmãos, que escaparam, saíram com a mentalidade de Sodoma na mente, embriagaram o pai e se deitaram com o pai. Foi. Se deitaram com o pai. Elas disseram: não, se nosso pai morrer não vai ter descendência.
encheram o velho de vinho, deitaram com ele, e daí nasceu dois povos, os moabitas e os amonitas, que eram os piores inimigos de Israel. Olha que descendência de Ló, irmãos. Porque foi uma família que se aproximou de Sodoma. Que nós, meus irmãos, possamos estar orando, intercedendo pela nossa família. Que nós, irmãos, possamos estar na nossa casa, irmãos, preservando e orando a Deus, clamando ao Senhor, para que nossos filhos, irmãos, não venham ser atraídos pelas campinas do mundo, mas venham ter um relacionamento com o Senhor, mesmo na terra árida, na terra seca, onde o Senhor estiver, irmão, nós somos abençoados, irmãos. É por isso, irmãos, que Adão, irmãos, num jardim, num paraíso, tinha tudo, mas caiu, irmãos, porque ele não valorizou o que Deus lhe deu, e Jesus no deserto, em meio às serpentes, ele resistiu e foi abençoado, porque onde a gente estiver com Deus, irmãos, nós somos vitoriosos, nós somos abençoados, que as nossas famílias estejam nos pés do Senhor sempre, irmãos. Amém? Vamos ficar em pé esta noite.